Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui é a Bilu. Hoje nós vamos começar com o quadro, né? Conversa na pia também é terapia, né? Vamos lavar a louça comigo? Vamos embora? Então, hoje eu vou estar, vocês viram aí, né? Eu vou estar falando hoje a respeito da minha infância com TDAH. Mas, André, na tua infância você sabia que você tinha TDAH? Não, eu não sabia. Na verdade, eu fui saber faz pouquíssimos anos, né? Pouquíssimos anos. Então, é mais para alertar mesmo, porque sabe que muitas pessoas têm TDAH, muitos adultos têm TDAH e não sabem que tem TDAH. Às vezes tem umas dificuldades e não sabe que é TDAH. A gente cresceu com os pais falando assim: você é burro, você não aprende, você é lerdo, né? E assim, eu achei uma forma, né, vamos dizer assim, de sair logo da escola, né? Porque pra gente que tem TDAH, estar na escola, na fase de escola, é um sofrimento muito grande, né? Só quem sabe, quem tem, sabe o que é. Porque fala, é um sofrimento. Sim, é um sofrimento. Porque você vê todo mundo inteligente, todo mundo aprendendo, todo mundo tirando nota boa, e você ali se matando para tirar um C, sabe? Se matando para tirar um C, e depois acaba a prova, você já não lembra mais nada do que era, né? Então eu vou falar um pouquinho de mim. Quando eu era pequena, né, na escola, eu tinha muita dificuldade de entender o que o professor estava falando. Muita dificuldade de entender o que ele estava falando. E o professor, muitas vezes, ele não tinha nem um vocabulário, né, difícil, não. Era um vocabulário para nós mesmos entenderem, né? Um vocabulário simples. Mas muitas vezes eu não entendia porque se eu tivesse, eles, né, os professores, né, tivessem uma forma de nos ensinar com fotos, com figuras, eu acho que ia ser mais fácil. Mas nós estamos falando de 30, estamos falando de 40 anos atrás, né? 40 anos atrás o ensino não era como é hoje, né? E aí o que eu fiz? Com o tempo eu fui entendendo que as minhas dificuldades. Aí o que eu fiz? Eu comecei como eu não entendia nada, né? Tinha muita dificuldade mesmo de entender as coisas. Matemática, assim, problemas, né? Resolver problemas, era insano para mim. Insano, era um sofrimento. Quando entrava a professora de matemática, para mim já era um sofrimento. Porque, principalmente na parte de problemas, resolver problemas, era difícil. Equações, essas coisas, eu nunca tive problema. Conta de matemática, conta de somar, mais, menos, vezes, dividir, essas coisas eu nunca tive problema, não. Agora, resolver problemas, aquelas histórias, né? Fulano de tal andou tantos quilômetros com 1 litro de gasolina e, sabe, esses problemas assim, essa matemática, né? Que a gente usa isso até hoje, né? Eu tinha muita dificuldade de resolver problemas, né? Agora, química, tabela periódica, não, tabela periódica não. Não consegui entender aquele bicho, aquele monstro da tabela periódica. Você podia me explicar tudo que eu não ia conseguir
nem gravar aquilo ali, nem entender aquilo ali. Aula de geografia, para mim era muito difícil. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler 1000 vezes aquele texto, um texto que era pequenininho, que era tão fácil de, né? Tão fácil de entender. Lia 1, 2 vezes, já entendia, já compreendia, né? O que eu comecei a fazer? Quando era texto, eu começava a ler e criava perguntas. Criava perguntas para eu responder aquelas perguntas. E eu lia 1000 vezes aquele texto para eu chegar no dia seguinte e fazer a prova. Só que eu tinha que ter aquilo na minha cabeça para eu conseguir fazer a prova de manhã. Mas pergunta se eu conseguia fazer a prova escrita. Eu não conseguia fazer a prova escrita. Até eu entender isso, porque assim, eu ia fazer a prova escrita, eu esquecia tudo. Tudo que eu tinha lido, tudo que eu tinha estudado. Às vezes eu ficava até 2, 3 horas da manhã, lendo o texto, criando perguntas, respondendo essas perguntas, para eu poder chegar no dia seguinte e fazer a prova. E eu não me conformava, porque todo mundo entregava a prova, era prova de 5, 10 perguntas, rapidinho, né? E eu não conseguia, às vezes eu não conseguia completar 3 perguntas numa prova de 10, de 5 perguntas, sabe? Eu me conformava, eu falava, meu Deus, eu estudei, sabe? Não é justo isso, eu estudei, eu passei a madrugada inteira estudando e chega agora eu não consigo fazer essa prova. Falo, poxa, eu não sou burra, eu estudei, né? Eu me conformava com esse branco que dava na minha cabeça. Até um dia eu pedi para a professora, o professor foi professor de contabilidade, eu já estava fazendo contabilidade, eu já era moça já. Eu pedi para ele deixar eu fazer a prova oral. Isso era primeiro ano colegial. Falei, professor, eu posso tentar fazer essa prova oral? Porque eu estudei, eu não consigo passar para o papel o que eu estudei, o que eu sei, eu não consigo passar para o papel. Ele falou, se você acha que pode, então tudo bem. Aí eu fiz a prova oral e tirei a nota máxima, que era 10. Aí, a Fernandinha, que era 10. Aí eu pensei, tá aí, eu não consigo escrever, passar pro papel, mas eu consigo responder. Aí eu comecei a fazer isso. O que eu fazia? Eu copiava todas as perguntas da prova, porque muitas das vezes o professor trazia a prova já, né, impressa, né, impressa a prova pra gente. Aí o que eu fazia? Eu sentava na primeira carteira ali do lado dele, na frente dele. Eu falo dele porque contabilidade, a maioria dos meus professores eram homens, trabalhavam já, né? Trabalhavam em escritório de grandes empresas, né? E eu comecei a fazer isso. Tem prova? Vou sentar na primeira carteira e o que é? O que eu fazia? Quando era prova de cálculo, o professor passava a prova de cálculo na lousa, ou eu passava a prova de cálculo na lousa. E depois que os alunos faziam a prova, entregava toda a prova para o professor, eu já tinha copiado no papel, né, a prova, e eu respondia tudo na lousa. Fazia os exercícios tudo na lousa. Aí uma amiga minha, ou o próprio professor, copiava o resultado da prova que eu estava escrevendo na lousa, copiava no papel. Entendeu? Aí eu acabei desenvolvendo essa técnica minha.
Porque aí eu vi prova de inglês, gente, insano pra mim, prova de inglês, sempre foi insano, sabe? Falar a verdade, assim, as provas, eu tinha uma amiga que as provas que eu não tinha dificuldade de fazer em escrito, né? Eu ajudava ela nas provas e toda prova de inglês ela fazia pra mim. Toda prova de inglês. Sabe uma coisa que não entra na tua cabeça? Na minha cabeça não entrava esse bendito desse inglês de jeito nenhum. Assim, eu entendia, né? Mas eu entendia, mas eu não conseguia passar no papel. Eu fiz um curso, quando eu conheci meu marido, né, o Daniel, quem me conhece, né? Quando eu conheci ele, eu achava lindo porque ele sabia falar inglês, ele traduzia letra de música, era a coisa mais linda do mundo. Ele lia, porque ele tinha feito um curso de 8 anos numa escola de inglês, numa escola particular de inglês. Eu falei, eu vou tentar fazer esse curso, não é possível, né? Aí eu fiz aquela aula de conversation lá, era pouca escrita e muita fala em sala de aula. Era tudo pessoas que já trabalhavam, pessoas que estavam trabalhando em escritório, né? Então eu entrei lá, primeiro módulo lá. Entrei e estava toda feliz, né? Que eu conseguia falar, conseguia me comunicar, né? Estava toda feliz. 3 meses depois que eu estava no grupo, veio um provão. Eu falei, Jesus. Aí, quando tinha exercício para fazer na lousa, eu respondia os exercícios, né? Eu não tinha problema. Quando era trabalho em grupo, né, assim, em conversas, criar uma história, eu não tinha problema, não tinha dificuldade. Mas aí, nos 3 meses, para a gente passar para o módulo seguinte, teve a prova geral lá de inglês, prova escrita, porque essa prova tinha que ser documentada. Aí não consegui escrever uma mísera palavra. Não consegui escrever uma mísera palavra. Fiz a prova, peguei, coloquei só meu nome e entreguei para a professora. Aí ela falou, você não vai fazer nada? Eu falei, não consigo. Me dá um branco que eu não consigo escrever uma palavra. Ela falou assim, aí ela não entendeu. Eu falei, imagina, você sempre tira nota boa, você sabe, né? Você não tem dificuldade aqui na sala. Eu falei, tenho dificuldade de passar aquilo que eu sei, né? Dá um branco e eu não consigo escrever nada. Porque minha garganta tá coçando. Aí tá, a diretora dessa escola ligou pra mim na segunda-feira, a prova foi na sexta. Segunda-feira de manhã ela me ligou. Aí ela falou comigo, Andréa, eu queria saber o que aconteceu na tua prova, né? Porque eu tô vendo as suas notas aqui, suas notas são altas. E chegou na parte da prova escrita, você não fez nada, né? Isso, gente, eu tinha 18 para 19 anos, eu já tava namorando com o Dani, bem no comecinho do namoro. Aí eu falei pra ela, olha, eu não consigo fazer prova escrita. Esse é o problema. Por isso que eu quis fazer um curso de inglês de conversação, né? Com menos escrita, porque na hora da prova eu não consigo fazer a prova. Aí sabe o que ela falou pra mim? Ah, que pena, porque a prova é um documento registrado de que você sabe, né? Agora, sem essa prova escrita, a gente não tem nenhum documento
de que você pode, de que você está apta para passar o próximo módulo. Ela falou, você não quer tentar fazer a prova escrita de novo? Eu falei assim, não. Aí eu falei para ela, eu me conheço. Eu falei, não é falta de estudar. Eu sei os exercícios, eu só não consigo, na hora de passar no papel, eu fico muito nervosa e eu não consigo passar pro papel. Não consigo passar nada pro papel. Ela falou, que pena, não sei o quê. Aí ela falou, então você precisa vir aqui fechar, né, sua vaga, né? Deixar sua vaga em aberto. Eu falei assim, tudo bem então. Aí peguei e fui lá e tranquei meu curso, né, de inglês. Mas sempre foi assim. Eu lembro que quando eu era pequena, eu não lembro assim a idade exata. Eu tinha um guarda-roupa no meu quarto, eu morava na Robert Kennedy ainda, eu era pequena. Eu afastava o meu guarda-roupa e escrevia assim, eu fazia o desenho do sol, escrevia dia, e fazia o desenho da lua, escrevia noite. Aí eu escrevia assim, almoço de dia, janta à noite. Porque não entrava na minha cabeça também, devia ter 6, 7 anos, alguma coisa assim. Eu não conseguia, se era dia, eu não sabia dizer se era dia ou se era noite. Né? Então eu fazia essas figurinhas, esses desenhos, nas costas do guarda-roupa com giz. Né? E a gente... nossos pais na época, né, não tem eu acho que não tem a paciência e não tem o entendimento que os pais têm hoje, né, porque hoje não é culpa deles, eu não os culpo de forma alguma. É que na época era mesmo assim, não tinha esse negócio de autismo, TDAH, dificuldade em aprendizado, não tinha essas coisas. Sabe? E isso tá vindo agora, né, de um tempo pra cá. Tanto assim, né, autista, sempre existiu autistas, crianças autistas, síndrome de Down, né? Mas a própria família escondia essas crianças, né? Parece que escondia. Porque eram julgadas, né? A própria família era julgada, né? Por isso, né? E a família também tinha medo. Hoje, com tanto esclarecimento, ainda existe essa questão do preconceito, né? Com tanto esclarecimento ainda existe preconceito. Né? Imagina naquela época, há 40 anos atrás, eu tenho 48, né? Então, imagina isso. E aí eu fazia essas coisas. E quando eu era jovem também, eu copiava muito. Meu caderno era a coisa mais linda, muito enfeitado, bem colorido. Eu marcava com a caneta, eu já trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Eu comprava já minhas canetas, meus cadernos, minhas coisinhas. E eu marcava com a caneta vermelha, verde, algumas palavras que eu não conseguia fixar na cabeça. Às vezes, por causa de uma palavra, aquela bendita daquela palavra, eu não conseguia responder a questão. Então, o que eu fazia? No texto, eu grifava ela, sabe? Em negrito ali. Grifava ela, eu escrevia em letra diferente para eu tentar gravar na minha memória aquela palavra naquele lugar, naquela frase, sabe? Então, sempre foi assim, uma luta mesmo, sabe? Uma luta contra mim mesmo, para eu conseguir tirar nota boa na escola, para eu sair logo da escola. A escola, para mim, não foi aquele negócio prazeroso, não. Para mim, a escola foi uma coisa vergonhosa, foi uma fase vergonhosa da minha vida, porque eu via... Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela é minha madrinha de casamento.
A Simoninha. Simoninha, se estiver vendo esse vídeo, meu amor, um beijo pra você, te amo, viu? Eu tinha essa minha amiga, Simoninha, eu ficava boba como essa menina era inteligente. Gente, essa menina, ela lia o texto uma vez e ela já sabia do que se tratava. Se era cálculo, ela já sabia calcular, sabe? Eu ficava boba com a cabeça. Ela fez faculdade, né? E ela conseguiu fazer faculdade. Uma coisa que eu queria fazer era faculdade, mas com esse meu probleminha, como que eu ia fazer faculdade, né? Então, eu não repeti de ano, tá? Eu repeti assim, eu repeti a 5ª série, porque eu jogava futebol na escola e eu matava a aula. E assim, a escola é de frente à minha casa. Minha mãe me via jogando bola em horário, né, em horário de aula. Isso na minha 5ª série, depois eu não fiz mais isso. E o meu primeiro aninho, quando eu era pequenininha, a minha escola não tinha, a professora ficou doente e não tinha substituto. Então a minha sala inteira de aula repetiu aquele ano. Foi até uma judiação, né? Mas nós repetimos por falta de professor. A gente fala hoje, não tem professor, mas na nossa época também a gente tinha vezes que a gente ficava assim. Eu lembro que eu fiquei o primeiro semestre inteiro, em um ano, o primeiro semestre inteiro sem professor de matemática. Hoje a gente fala, é um absurdo não ter professor, na nossa época também não tinha, sabe? Então foi indo assim, eu comecei, igual matemática, eu comecei a exercitar minha mente para eu conseguir fazer as contas de matemática na cabeça. Hoje eu não tenho dificuldade de fazer conta de cabeça, não tenho dificuldade. Por quê? Eu, dentro das minhas dificuldades, eu comecei a achar alguns caminhos para eu aprender, né? Então eu fui fazendo isso, caçando método, né? Para eu conseguir fazer as provas. E não foi fácil, tá, gente? Sempre não teve problema nenhum, não teve problema sim, não foi fácil, não, né? E o meu tempo de escola foi isso, foi ouvir das professoras, você é burra, você não aprende, você é desleixada. Imagina desleixada, meu caderno era a coisa mais linda, não tinha uma orelhinha no caderno, meu caderno era todo coloridinho, a minha letra toda redondinha, bonitinha, sabe? Mas eu não conseguia aprender, né? Então hoje a gente tem os professores, já é professor na área da medicina, tudo, eles já entendem e compreendem essa situação, né? E eles deram um nome, né, de TDAH, transtorno de déficit de atenção, né? E tem o autismo aí também, né? Aí nesse meio do transtorno de déficit de atenção tem também o autismo. Então hoje é mais reconhecido essa criança que tem dificuldade, ela tem uma sala de recurso dentro da escola, né? Em horário contrário, para ela poder aprender. Ali nessa sala tem uma professora preparada para ensinar essa criança. Na minha época não tinha. A gente era burro mesmo, né? O professor chamava a gente de burro. Se a gente não respondia, deixava a gente de joelho no giz, quebrava o giz. E, gente, eu com 40 anos eu fiquei, tá? Eu fiquei, sim, de joelho no giz quebrado, ou então a professora falava, fica na ponta do pé. Eu ficava na ponta do pé e colocava o dedo lá em cima, apoiava o dedo assim, sabe? Lá em cima. Onde alcançava o meu dedo, a ponta do meu dedo, ela fazia uma bolinha. Ela falava, não é para tirar o dedo dessa bolinha. Eu ficava muito de castigo por causa disso. Só que acontece, hoje se acontece uma coisa dessa, o amiguinho da sala corre para falar para a mãe, olha, a professora fez isso com ela, a professora, entendeu? A criança é instruída para isso. Na nossa época era assim, e se você contar para tua mãe, no dia seguinte você vai ficar também de castigo de novo.
Eu tinha uma questão de uma sandália, minha mãe queria porque queria que eu fosse de sandália para a escola. E eu era aquela criança que gostava de correr, brincar e, sabe? E no recreio, eu suava muito o meu pé. E no recreio, meu pé ficava cor de barro, sujo, porque eu suava. E tinha o campo de futebol ali ainda. Meus pés ficavam tudo sujo. Primeira coisa que a professora fazia, a gente passava na porta assim, ela já olhava meu pé. Se eu tava com o pé sujo, eu já ia pra lá ficar com a cara na lousa. Eu falava, putz, e eu brigava com a minha mãe, não quero ir de sandália, eu quero ir de tênis, né? E assim, né, a gente era pobre, né? Tinha uma vida normal, né? Então o tênis era pra passear, não era pra ficar indo pra escola, né? Não tinha ainda aquela questão da escola dar material, dar conga, essas coisas. Depois, isso veio depois, né? E tinha que ir de sandalinha todo dia. Só que eu não podia falar pra minha mãe, eu não posso ir de sandália porque a professora tá me deixando de castigo. Porque a professora falava, se você falar pra tua mãe, no dia seguinte você já vai entrar na sala de aula e ficar de castigo. E ficar de castigo, gente, não é legal. Porque todo mundo tira sarro da tua cara, dá risada da tua cara, começa a colocar apelido em você, sabe? A professora começa já te colocar de escanteio, porque ela não quer perder tempo com um aluno com problema. Então tem toda essa questão, sabe, gente? Todo esse problema psicológico que a gente acaba passando na infância e vem trazendo isso pro resto da vida, né? Apanhar de aquelas réguas de pau, né? A professora batia na mão se a gente não sabia responder. Eu passei por isso, viu? Eu passei por isso, né? Não sei se foi por isso que eu tive esse bloqueio, mas eu acho que eu já tinha esse bloqueio já, né? Mas foi num decorrer assim que ninguém dava chance, porque você é burra, você não sabe, você não aprende, então ninguém dava chance, ninguém tentava te ensinar. Ninguém sentava do lado assim, olha, é assim, olha, vamos aprender, você consegue, olha, você é inteligente, sabe? Ninguém fazia isso, né? Então, esse bloqueio aí era para fazer prova, puf, vinho brancão. O meu histórico de escola sempre eu tinha esse branco na cabeça que eu não conseguia escrever nada, sabe? Então, eu deixo aí para vocês. Como que vocês... Escreve para mim aí se vocês tiveram dificuldade, né, no aprendizado, na época de escola de vocês. Se vocês têm um filho, olha, meu filho tem essa dificuldade aí, né? Então, contem aí pra mim como que é aí na casa de vocês, com filhos de vocês. Olha, meu filho é muito inteligente numa parte, numa matéria, na outra ele já tem dificuldade, né? E vou pedir pra vocês também, olha, vocês já estão aqui no canal, se inscreve no canal, dá uma força pra mim aí, pra esse canal crescer, que ele tá novinho, né? Dá um like, compartilhe com as amigas de vocês. Eu vou falar para vocês, tem muitos adultos que têm TDAH e não sabem. Eu tenho um vídeo aqui, procurem aqui na lista, que fala a respeito do TDAH e do teste para você saber se você tem TDAH ou não. Aquele adulto que não gosta de estar em festa, aquele adulto que não gosta de sair de casa, aquele adulto que tem o mínimo possível de amigos ou não tem amigo nenhum, né? Tem adultos que não gostam nem de comer junto com outras pessoas, ele sempre espera alguém comer para ele comer por último, né? Então tem as questões aí. Busquem esse vídeo também, o teste de TDAH. Tem esse teste de TDAH na internet, ele é livre para todo mundo e esse teste ele é usado na medicina no mundo inteiro, tá bom? Então é um teste muito válido. Então, sem mais delongas, né? 29 minutos, né? Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, dá um like e deixa um comentário aí embaixo. Fala um oi, deixa um comentário, que a YouTube vai entender que esse é um assunto importante, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau!